Olá, está no ar mais um Saber Direito Debate. E hoje eu recebo aqui a professora Mariana Maranhão. Ela é advogada, professora e mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, além de autora do livro O Risco Social e a Aposentadoria por Tempo de Contribuição do RGPS. Ao longo da semana, ela ministrou o curso Aposentadorias do RGPS. A primeira aula foi sobre benefícios do RGPS. A segunda, aposentadoria por invalidez e especial. Aula 3, aposentadoria por idade. Aula 4, aposentadoria por tempo de contribuição. E aula 5, por fim, sobre institutos atuais importantes. Seja bem-vinda, professora, e desde já eu digo que eu vou me furtar do dever de chamá-la de senhora, porque ela é muito nova, tem apenas 30 anos de idade e um currículo aí invejável. Professora, para a gente começar, eu gostaria que você, então, explicasse a sigla RGPS. É a mesma coisa de INSS? Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. Com relação a como nós tratamos nas aulas durante a semana, o Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS, é o regime que cuida dos segurados enquanto trabalhadores da iniciativa privada. Porque, como na Constituição trata de 3 espécies de regimes previdenciários, ele vai tratar dos regimes próprios, que é dos servidores públicos, do regime geral, que são dos trabalhadores de iniciativa privada, e do regime complementar. Se o RGPS é a mesma coisa que o INSS, eu vou falar que não. O INSS é a autarquia responsável pelo pagamento desses benefícios do RGPS. Então, o INSS ele está por trás do regime geral. Muitas vezes, se você falar RGPS, a pessoa não sabe. O RGPS é o gênero, então. E o INSS seria uma espécie do gênero. Eu imagino, gosto de comparar da seguinte situação. Não como gênero e espécie. O INSS como sendo banco. Porque você vai lá, qual que é o papel do INSS? Intermediar a relação entre o segurado e o RGPS, que é o que está por trás. Então, é um papel de intermediador. Por isso que o INSS é essa autarquia tão conhecida, mas que nada mais é do que uma gestora do RGPS. E não só do RGPS, como eu destaquei nas aulas, que muitas vezes tem confusão. Porque, especialmente na aposentadoria por idade, nós temos o critério de 65 anos se homem e 60 anos se mulher. Mas eu tenho que ter contribuído previamente. Então, eu tenho que ter esse caráter contributivo. Já o INSS, além de pagar os benefícios do regime geral, ele também paga o benefício assistencial, que é o da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, muitas vezes a pessoa até confunde, porque ela sempre vê o INSS como lugar de conseguir a aposentadoria. Que a aposentadoria é um benefício previdenciário que teria que estar vinculado ao RGPS. Mas o INSS também é quem concede os benefícios assistenciais. Então, é aquele benefício do LOAS, onde a pessoa não precisa ter contribuído previamente, mas ele tem que ser ou deficiente ou idoso maior de 65 e tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Entendi. Uma renda per capita familiar. Então, essa é a confusão, que o INSS é o órgão tão conhecido, mas ele nada mais é do que um gestor dos benefícios previdenciários, que é o do RGPS, bem como do benefício assistencial, do LOAS. Tá aí explicado, então, né? Bom, e para quem, porventura, não assistiu às suas aulas ao longo da semana, vamos fazer um resumo de todos os temas, dos tópicos abordados? Certo. Na primeira aula, nós abordamos os benefícios do RGPS, então os benefícios do regime geral. Que muitas pessoas, que é um outro momento da gente, eu não vou contribuir para a Previdência não, porque não vai me dar nada em troca, estou longe de aposentar. Gente, a aposentadoria é uma das espécies dos benefícios previdenciários. O que a gente tem que lembrar? Os benefícios previdenciários são de 10 modalidades. 4 são as aposentadorias. Nós temos os 2 auxílios, tanto auxílio acidente como auxílio doença. Temos o salário família e o salário maternidade. E temos ainda os dependentes, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. Então, pense a quantidade de benefícios por uma contribuição. E a ideia do brasileiro, ele não é um brasileiro, eu falo que ele é muito imediatista. Ele não preocupa com o futuro. Com o futuro, Aí ele fala, não, vou deixar para aposentar quando eu estiver velho. Mas na hora que talvez você estiver velho, você não vai conseguir ter os requisitos para uma aposentadoria. E a doença é algo que chega para qualquer um sem avisar. Então, eu vou aposentar. Aí vai que você fique doente, se adoeça antes.
Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência das pessoas contribuírem. Em alguns países no mundo, as pessoas começam a contribuir logo ao sair da faculdade. Então, a pessoa se graduou, ela já está contribuindo. Mesmo porque não dói o bolso, né, professora? Isso. Se a gente for fazer isso em cima da hora, com certeza esse valor, o preço a ser pago, vai ser absurdo, muitas vezes difícil até de conseguir pagar, né? Com certeza. Isso aí é um cálculo que constantemente na advocacia chegam para mim pessoas que estavam trabalhando, sendo remuneradas, mas que não contribuiu ao tempo. Aí vai chegar para mim, doutor, eu queria contribuir para trás. Na hora que você coloca juros, multa, aí a pessoa fala, não, eu não vou contribuir. Aí ela perde o tempo. No final das contas, ela vai retardar um benefício que no futuro ela teria direito, sendo que ela não contribuiu à época. Então, a ideia contributiva do brasileiro, ela tem que mudar, porque isso é muito importante. Então, na primeira aula, a gente abordou esses benefícios. E da segunda à quinta aula em diante, nós vamos tratar das aposentadorias, que são tão conhecidas, são os benefícios mais significativos do RGPS, tanto em quantidade quanto em valores, e cada um tem sua peculiaridade. Aí eu fui tratar das características de cada um. Comecei tratando da aposentadoria por invalidez, diferenciando ela do auxílio-doença, porque o auxílio-doença, ele também trata-se de uma invalidez, mas uma invalidez que ela é provisória e não definitiva, permanente, como é no caso da aposentadoria por invalidez. Depois tratei da aposentadoria especial, que é aquela que as pessoas trabalham expostos a agentes nocivos, seja ele ruído, agente biológico, agentes físicos, químicos, mas ela vai ter, pelo decreto 3.048, ele vai ter algumas características, que vai, dependendo da exposição, é de 15, 20 ou 25 anos. Então, depende da situação em concreto para saber se você se encaixa numa aposentadoria especial. Na terceira aula, eu já abordei a aposentadoria por idade e atentei a diferenciar a ideia de que é possível se aposentar sem nunca contribuir. Não, não é possível. Essa ideia, quando você escuta, a pessoa aposentou, mas nunca contribuiu. Aí ela não aposentou, ela não teve direito a um benefício previdenciário, e sim a um benefício assistencial. Então, entendi. E aí o que é o problema da confusão? Tudo é pago por onde? Pelo INSS. Então a pessoa acha que foi lá no INSS, eu quero encostar, que é a terminologia. Eu quero encostar. Aí a pessoa, o servidor, se for interessado, vai olhar e falar assim, mas o senhor não tem tempo de contribuição, o senhor... Aí fala, mas eu estou passando tanta dificuldade, estou passando fome, não tem ninguém para me ajudar. Aí ele fala, opa, o seu caso não é de um benefício previdenciário. De uma assistência. De uma assistência social. Então, aí ele acha que ele saiu aposentado, mas, na verdade, ele recebeu um benefício assistencial. Lógico que ele tem alguns requisitos que tem que ser cumprido. Geralmente vai uma visita do assistente social, lá na casa da pessoa, visualiza a situação, qual que é a renda per capita, tem algum questionário. Mas a pessoa, ela mistura, porque ela acha que INSS daí é aposentadoria. É a mesma coisa, né? Na cabeça da população mas a gente tem que ter essa ciência de que são benefícios distintos. Um a aposentadoria por idade e o outro o benefício assistencial. Eu vou te pedir licença, porque a sua última aula a gente comenta daqui a pouquinho, depois do intervalo, e eu quero te fazer algumas perguntas sobre ela. A gente volta já com mais Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, aqui comigo a professora Mariana Maranhão, que ministrou ao longo da semana o curso Aposentadorias do RGPS. Professora, a gente terminou de falar no primeiro bloco sobre um resumo das aulas que você ministrou e ficou faltando a última. Poderia terminar e logo depois eu quero te fazer uma pergunta sobre ela. Certo. Nas últimas duas, nós tratamos sobre aposentadoria por tempo de contribuição, fator previdenciário, e na última sobre os institutos relacionados à aposentadoria por tempo de contribuição. Porque no Brasil, curiosamente, nós temos essa modalidade de aposentar só pelo tempo de contribuição, que seria 35 anos homem e 30 mulher. E aí surgiu algumas figuras, de regra 95-85, desaposentação, algumas novas formas de contribuição, que em tudo em virtude dessa aposentadoria um tanto quanto questionável, porque quando se fala em aposentadoria eu penso em ir para os meus aposentos. E na hora que eu aposentei por tempo de contribuição, né? Na hora que eu aposentei por tempo de contribuição,
eu posso ainda continuar nativa, porque eu estou nova. Com 30 anos, você de contribuição, com 50 anos é perfeitamente possível uma mulher estar aposentada. É exatamente sobre esse Instituto da Desaposentação, esse nome é, né, diferente, e que está super em alta, e existe um recurso extraordinário para ser julgado agora no Supremo, que versa exatamente sobre isso. Qual é a sua opinião sobre essa desaposentação? E, por favor, antes me faça um resuminho bem rápido para as pessoas que ainda não sabem o que é entenderem em casa sobre do que se trata isso. Certo. A desaposentação nada mais é do que uma ação judicial que foi criada para tornar possível a pessoa renunciar à aposentadoria que ela tinha anteriormente. Ela era aposentada, deixa de ser, continua contribuindo para poder para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Entendi. Porque eu aposentei por tempo de contribuição com a incidência do fator. Reduziu significativamente meu benefício. Então, eu entro com essa ação judicial, peço para interromper e para eu ter direito de renunciar, para que eu possa continuar trabalhando e contribuindo e no futuro ter direito a uma nova contribuição, a uma nova aposentadoria, um novo benefício. Que levaria a pessoa a ganhar uma aposentadoria melhor. Total, se fosse dizer, porque ao invés de parcial, isso, né? Ao invés de parcial, no caso, com a incidência do fator, quando eu aposento por idade, na mulher com 60 anos, vamos colocar o caso. Eu aposentei com 50 mulher, mas não vou parar de trabalhar. Vou continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando e daqui 10 anos, na hora que eu já tiver os requisitos para aposentadoria por idade, entendi, eu não tenho direito a aposentar de novo? Pela lei não, pelo decreto, eles vetaram essa situação. Aí foi por isso que se teve a necessidade de entrar com ações, medidas judiciais, e nós estamos aguardando ansiosamente a decisão do Supremo para tentar pacificar os entendimentos, porque ainda está muito antagônico o entendimento quanto. Tem uns que entendem, os juízes, que entendem que são possíveis, outros não. E aí nós ficamos enquanto advogados, andando... E a sua opinião pessoal? Além da sua opinião, eu quero saber, não vai existir um reflexo disso tudo nos cofres públicos, para os cofres públicos, professora? Certo. Quando você pergunta a minha opinião pessoal, eu entendo que é perfeitamente possível. É cabível. É cabível. Por quê? Se na própria lei me obriga, enquanto aposentado, continuar contribuindo, eu vou contribuir para quê? Nós sabemos que existe uma solidariedade no regime previdenciário, mas é solidariedade, não é ser uma santa. Eu não estou fazendo nada, porque se eu estiver contribuindo sem ganhar nada em troca, aí as pessoas vão começar a trabalhar sem registro, sem carteira assinada. A gente vai começar a criar uma nova categoria de pessoas que vão trabalhar sem uma desmotivação. Uma desmotivação. E aí, quando se fala em reflexos para os cofres, eu entendo que não tem reflexo algum. Por quê? As pessoas continuam contribuindo. Tanto a empresa que contrata o empregado que já é aposentado, quanto o próprio aposentado, ele tem que continuar pagando. Então, se ele tem que continuar pagando, ele já está colocando dinheiro no cofre. Então, aquele valor futuro que a União pagaria para o servidor, ela já teria sido restituída, de alguma forma, pelo tempo de contribuição, pelo tempo que ele continuou contribuindo. Exatamente. Essa ideia. Eu continuo contribuindo para no futuro eu ter um direito a um benefício melhor. Entendi. Bom, deixando um pouquinho o direito de lado e entrando um pouco na sua vida pessoal, ela me disse aqui que a vida dela é praticamente uma herança genética. O fato dela estar no direito previdenciário, ser professora da área, ter feito mestrado na área, é uma herança genética. Por quê, professora? Eu brinco que vem de uma herança genética no sentido de minha avó paterna era fiscal auditora da Previdência. E, posteriormente, ela incentivou a minha mãe, que não era a filha dela, era casada com seu filho, a prestar o concurso. Minha mãe prestou o concurso e é auditora, hoje, da Receita Federal do Brasil, mas na época ela era auditora do INSS. A única diferença é que você não é auditora. A minha diferença é que eu não sou auditora. Por mais que minha mãe, minha família toda tenha insistido para a carreira de concursos públicos, mas eu gosto muito da vida dinâmica da advocacia. E ela, com a sala de aula, com o magistério,
é muito gratificante a gente ter o poder, assim, poder ensinar as pessoas. E eu gosto muito dessa experiência. Então, a minha paixão pela Previdência ela é uma carga genética. Então, vem desde pequena. Eu lembro da minha mãe, da minha avó discutindo. E aí foi então que eu me interessei. Então, hoje estou aqui graças a uma herança genética. Eu não sou filhinho de peixe, peixinho é porque eu não sou auditora, mas a minha paixão é a mesma. Mas vale dizer, mais uma vez, que ela é uma jovem professora de apenas 30 anos de idade, com um currículo incrível. Professora há quanto tempo? Já sou professora há 5 para 6 anos. Você é de Goiânia? Sou de Goiânia. E dá aulas? Eu dou aula tanto na cidade de Goiânia quanto na cidade de Anápolis, que é próxima, então eu tenho muitas aulas também na cidade de Anápolis, que é a cidade do meu esposo. E se formou na UFG? Me formei na Universidade Federal de Goiás, em Direito. Logo eu já entrei na especialização e logo fui para o mestrado. Foi emendando, então, né? Fui emendando, sou nova, mas já tenho uma bagagem um pouco... Não é o máximo, porque ainda tem muitas coisas, eu falo que todo dia é um novo aprendizado. Claro, é dia de se aprender, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho agora, então, do seu livro. Me parece que o seu livro é a dissertação do seu mestrado, é isso mesmo? Exatamente. Né? O meu livro, ele é a dissertação do meu mestrado e eu quis publicá-lo porque quando eu fiquei estudando para escrever minha dissertação, eu demorei quase um ano para entender o histórico da Previdência Social no Brasil. E eu ficava... Gente, ninguém nunca escreveu de forma cronológica a Previdência no Brasil. Sempre pulava de 1930 para 1960. Eu falei, o que aconteceu no meio disso tudo? E aí eu gastei muito tempo. Então, tanto é que se você observar na leitura do meu livro, eu gastei muito tempo analisando justamente uma história da Previdência. E aí, como a minha mãe é auditora, ela falou, Mariana, não tem doutrina nesse sentido, nunca vi. Até eu não conhecia muitas das coisas que estão aqui. E aí ela me incentivou a poder estar publicando esse livro, justamente para poder divulgar um pouquinho. Eu sei que não está nas melhores livrarias, mas pelo menos está tornando um conhecimento um pouco mais público. Claro, e para a gente encerrar o segundo bloco, aonde as pessoas podem encontrar seu livro? Nas livrarias em Goiânia já tem algumas que têm. E também, se pela editora que é possível se encontrar. E qualquer coisa, se quiser me mandar e-mail, eu terei o maior prazer. Pronto, a gente coloca na tela agora o seu e-mail. Pode pôr. Né, que as pessoas, alunos podem entrar em contato e conseguir. Isso. Tá aí, então. Tá aqui, ó, o risco social e a aposentadoria por tempo de contribuição do RGPS. A gente vai para mais um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo a professora Mariana Maranhão. Ela é advogada, professora e mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, além de autora do livro O Risco Social e a Aposentadoria por Tempo de Contribuição do RGPS, que a gente mostrou aqui no bloco anterior. E agora, professora, eu gostaria de falar da bibliografia que você indicou aos alunos, né, durante durante o curso ministrado essa semana. Vamos começar, então, falando deste aqui, Manual de Direito Previdenciário, de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari. Por que essa indicação e o que tem de melhor nesse livro? Esse livro ele é muito curioso porque os dois autores, um é juiz federal, o outro é juiz do trabalho. Então, é interessante você mostrar, eles colocam alguns momentos de jurisprudências, tanto das duas casas, tanto da TST e outras da Justiça Federal, e ele vai tratar de forma bem fácil para o aluno de algumas curiosidades do direito previdenciário. Ele é um livro muito bom. Tá, temos o segundo aqui, Direito e Processo Previdenciário, de Frederico Amado, sistematizado, né? Existe alguma razão específica? Esse sistematizado, eu utilizo muito ele para elaborar provas, porque eles têm questões... Alunos, fiquem atentos. Porque ele tem questões. Daqui podem sair muitas questões da sua prova. E aí, com isso, e uma curiosidade que o Frederico Amado, ele é procurador do INSS. Então, ele põe algumas curiosidades, coloca muitas questões de concursos. E a vantagem dele é que, quanto ao processo previdenciário, ele aborda, diferente dos outros, as ações de desaposentação, entre algumas outras curiosidades mais revisionais.
Quer dizer que nesse livro aqui tem esse tema super atual da desaposentação. Tem das ações de revisão, que são bem constantes a nível previdenciário, e ele aborda, muito legal o livro. Ótimo. Curso prático de Direito Previdenciário de Ivan Kertzmann. Isso. Esse é um baiano com um nome difícil, eu falo que não sei por que ele tem esse nome tão rebuscado. Ele é auditor da Receita Federal do Brasil atualmente, mas é da origem da Previdência. Ele passou na época do concurso ainda apenas quando era auditor do INSS. Ele é muito legal porque, como o próprio nome diz, ele é curso prático. E se você já teve oportunidade de talvez assistir uma palestra, alguma coisa, ele é um baiano bem arretado, muito divertido. E você vê isso na linguagem do livro. Entendi. Então, ele é um livro bom de ler, fácil. É uma linguagem tranquila. Tranquila. Por isso que ele é bem prático. Mesmo sendo um tema difícil, difícil, complexo, e ele é muito gostoso. Isso assim. É muito importante, né? A gente conseguir achar leituras que tiram um pouco da complexidade do tema, né? Isso eu falo que é tirar um pouco da armadura do tema. Porque você olha e fala assim, nossa, esse tema é muito difícil. Eu sou professora também de direito tributário. Então, eu ia dizer, o direito tributário, com ele acontece a mesma coisa. Isso. Né? E aí eu sofro, porque os alunos já falam, não, professora, direito tributário é ruim, direito previdenciário é ruim. Eu falei, não vem com esse preconceito. A gente tem que quebrar os estigmas que nós temos e vamos achar uma leitura que te agrada para se tornar mais fácil e melhor o estudo. Eu sou advogada também e eu me lembro de que era uma resistência quase que geral a esse tipo de matéria, previdenciário, tributário, né? Acho que os alunos já vêm com essa resistência. Bom, e por fim, curso de Direito Previdenciário do Fábio Zambit Ibrahim. Isso. O Fábio Zambit foi um dos primeiros livros que eu adotei para estudar o direito previdenciário. Ele já está na 16ª edição. É um livro muito bom. E uma curiosidade do Fábio Zambit, vida pessoal dele. Ele é ex-auditor da Receita. Pediu exoneração para se tornar advogado. Então, a advocacia não é tão ruim, né? Largou a vida da auditoria, que é um salário muito bom, mas preferiu seguir a carreira da advocacia. Ele até um conhecido pessoal meu, uma pessoa assim de enorme conhecimento, muito bom o livro dele, indico. E ele também é muito de fácil leitura. É um livro muito divertido também de se ler. Como é que estão os profissionais nessa área, professora? Você acabou de me dizer que ele deixou uma carreira estável, bem-sucedida, para seguir a advocacia aí, que sofre tantos percalços, né, ao longo de uma carreira toda. Como é que estão esses profissionais? Como é que está o número de profissionais no mercado? Uma curiosidade dessa matéria. Isso, o direito previdenciário, há 20 anos atrás, a quantidade de profissionais era mínima, poucas pessoas se interessavam. E, recentemente, cada vez mais, nos últimos tempos, tem se tornado maior o interesse. Tanto é que hoje eu consigo trazer... Teria outras doutrinas para indicar, até talvez deixei alguma outra boa de fora. Mas por quê? O interesse tem se tornado maior, os estudos têm se tornado mais nessa área. Então, o profissional, tanto na área da advocacia, quanto o procurador, quanto os juízes, eles têm que ter mais conhecimento disso. Porque cada dia mais tem surgido uma coisa nova, uma desaposentação que há 5, 6 anos atrás, o que seria isso? Hoje é um termo diferente, é um neologismo, mas que tem que se tornado constante nas discussões, nos debates. Então, a quantidade de profissionais tem aumentado. Eu não sei o quão bom é isso, porque muitos falam, está aumentando a demanda. Aumenta a concorrência? Não. É o problema do INSS. Aumenta as demandas porque o INSS está agindo de forma errada, não de acordo com a lei. Entendi. E aí a gente vai ter um outro problema social por trás. Que muitas vezes você vai escutar de um cliente, de um parente, o INSS só sabe indeferir. E aí, no final das contas, a gente tem que tumultuar a justiça por conta de um papel que eles poderiam ter feito de forma correta. A briga é dura com o INSS? É dura. Porque tem horas que a gente vê até situações até críticas de pessoas deficientes, cadeirantes. Teve um caso que eu atendi há pouco tempo, um tetraplégico, o INSS falou que ele já está apto para voltar para o trabalho e cortou o auxílio-doença. Essa pessoa vai fazer o quê? Vai viver de quê? Ficou tetraplégico em virtude de um acidente de trabalho e o INSS fala, não, você já está apto, pode se reabilitar para o trabalho. Como combater esse tipo de coisa, professora? Infelizmente, só na justiça.
e aí você vai ter que entrar com inúmeras demandas judiciais. Não sei, os juízes talvez teriam que ter coragem de um dano moral, que eu não sei se também é a saída, porque também a gente não pode criar uma indústria do dano moral, mas tem que se combater. E a posição é essa para segurar recurso mesmo? Infelizmente, eles algumas vezes não só segurar recurso, como segurar a carreira estável deles. Eu já escutei de alguns servidores do INSS, não, doutor, eu tenho que indeferir, porque se eu deferir, eles vão abrir um processo administrativo para apurar por que eu indeferi. Se eu indeferir, não acontece nada. Então, meu papel é indeferir. Entendi. E aí eu falo assim, mas a lei... Não, mas é porque eu estou em dúvida. Então, se eu estou em dúvida, pode criar problemas futuros. Então, eu quero garantir meu emprego. Não colocam a cara mesmo, Isso. Né? Não veste a camisa, não vê o lado social desse instituto pelo qual eles estão representando. Entendi. Porque o INSS é o contato do segurado com o regime geral de previdência. Bom, esse tema aí, acho que a gente podia te convidar, já sinta-se convidada para um próximo debate, porque rende muita conversa ainda. Nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pela sua presença, por todas as aulas ministradas aqui ao longo da semana. A gente se vê em breve, tomara. E sucesso na sua carreira, que está só começando, afinal de contas. Se Deus quiser. Né? Muito obrigada a você de casa, muito obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.